senhores, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece ainda, como assim? Meu nome é Mariana e eu dou aula de matemática, física e química. Sim, só assunto muito legal, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá. Eu dou várias dicas, resolvo exercícios que você vai gostar bastante. E hoje a gente vai falar sobre solubilidade. Gente, solubilidade é uma matéria fácil. Você tem que aprender a ver gráfico e isso provavelmente é a maior dificuldade de vocês. E vocês vão aprender a amar essa matéria. Então, vamos pra aula? Bom, galera, pra quem me conhece, quem é meu aluno sabe que eu adoro explicar fazendo uma questão. Então eu já separei a primeira questão aqui pra gente trabalhar. Mas antes de eu falar dessa questão, eu vou falar alguma coisa sobre classificações de saturação, tá? Em solubilidade, a gente tem 3 tipos de saturação. Mas, Mari, o que é a saturação? A saturação é quanto que a água, a quantidade de água que você tem ou alguma outra solução consegue dissolver de um sal, tá? Então, por exemplo, pensa em... Muita gente já tomou Nescau nessa vida, né? Mistura Nescau lá e você vê que tem uma boa parte que fica lá no fundo do copo, que não dissolveu no leite. Então, é sobre essas coisas que a gente vai falar. Quando a gente coloca menos do que a substância consegue dissolver, então, por exemplo, pensa no copo com Nescau, eu coloco só um pouquinho de Nescau, assim, uma pontinha da colher. Ele vai sujar o leite. Todo o Nescau vai ser dissolvido. Quando a gente coloca menos do que aquela solução suporta dissolver, a gente fala que é uma solução insaturada. Então, digamos que esse leite consegue dissolver 50 gramas de Nescau, tá? E eu coloquei 20. Então, todas aquelas 20 gramas vão ser dissolvidas e tá tudo certo. Então, ela é uma solução insaturada. Agora, se eu coloco exatamente 50 gramas, ele vai conseguir dissolver, porque é o limite dele. Mas mais que isso vai dar ruim. Então, isso é uma solução que a gente fala que é saturada. Eu dissolvi tudo, porém, se botar mais um pouquinho vai dar ruim. Agora, se eu coloco 100, 80 gramas, eu sei, acima do meu limite, aí não vai dar, né? Ele vai continuar dissolvendo os 50 gramas e a diferença a mais que eu tiver vai pro fundo do copo. Então, provavelmente, a gente sempre faz uma solução super saturada quando a gente tomava de manhã ou à tarde o nosso copo de Nescau. Agora, vamos olhar para essa questão aqui. O gráfico, ele tá mostrando pra gente vários tipos de sal, né? Sal A, sal B, sal D e sal E. E o que vocês têm que começar a reparar em gráfico de solubilidade? No eixo X, sempre vai ter temperatura, em graus Celsius que está aqui. No eixo Y, é a quantidade de sal para cada 100 gramas de água. Mas atenção, o gráfico sempre vai estar baseado... Sempre não, vamos lá. 99,5% vai estar baseado em 100 gramas de água. Isso a gente vai ler no gráfico. Porém, na hora da pergunta, ele vai pedir em outra quantidade de água. Por exemplo, em 200 gramas de água. Então, isso já é uma primeira regra de texto que a gente vai precisar fazer, tá? Mas primeiro vamos aprender a ler o gráfico. Ele está pedindo o seguinte: a partir da análise do gráfico, calcule a quantidade mínima de água em gramas a 70 graus Celsius necessária para dissolver 35 gramas do sal E. Então, primeiro, vamos catar nos 70 graus. 70 graus está aqui. O sal é logo esse primeiro cara daqui. Os outros sais, eu cago. Não preciso mais olhar eles. Então, pelo gráfico, pego 70 graus Celsius, bato até a reta do E e rebato. Então, ele está me dizendo que ele consegue dissolver 10 gramas do sal, do soluto, em cada 100 gramas de água, certo? Esse é o limite dele. Só que ele quer saber quanto de água ele precisa colocar para poder conseguir dissolver, né, 35 gramas, ou seja, conseguir saturar 35 gramas. Então a gente vai fazer uma regra de 3, é muito simples. Se em 70 graus eu consigo dissolver 10 gramas do sal em 100 gramas de água, eu quero saber quanto de água eu vou conseguir dissolver 35 gramas de sal. Solubilidade é isso, uma grande regra de 3. Como se química já não fosse isso, né? Mas ninguém discute. Outro tipo de questão muito comum de solubilidade é quando a gente tem resfriamento, tá? Então vamos lá. Nesse caso não tem gráfico, é uma tabela, mas ela tá dizendo a mesma coisa. Temperatura e quanto solubiliza a cada 100 gramas de água. Então vamos ler. Analise a solubilidade de cloreto de potássio em água por meio das informações abaixo. Uma solução saturada de cloreto de potássio foi preparada a 40 graus Celsius, a partir da dissolução no sal em 50 gramas de água. Então, já repara que eles não estão usando a partir de 100. A gente vai ter que dar uma ajeitada aí para descobrir
Qual a solubilidade em 150 gramas de água? Qual a massa em grama do sal que irá precipitar quando a solução for resfriada para 20 graus Celsius? Seguinte, pontos importantes aqui. Existem questões que não é o caso dessa, em que ele vai falar que uma solução tem 200 gramas. Só que quando ele fala solução, ele está incluindo os dois, tanto a água quanto o sal. Então tem algumas questões que você precisa observar, porque você vai precisar separar, tá? Nesse caso não, ele já disse quanto de água tem e ele quer saber a massa que vai precipitar. O que é a massa que vai precipitar? Quando a gente tem a solução super saturada, lembra que eu falei que tem uma parte que vai para o fundo do copo? Então é exatamente isso. Tem dois tipos de nome. Ou a gente chama de precipitado, ou a gente fala que é o corpo de fundo. Tá? Então é justamente a quantidade de massa que não dissolveu. Nesse caso aqui, ele está em 40 graus Celsius. Em 40 graus Celsius, pela tabela, ele consegue dissolver 40 gramas de sal em 100 gramas de água. Ele fala que é uma solução saturada, ou seja, eu tenho exatamente o limite dele. Só que ele não tem 100 gramas, ele tem 150 gramas de água. Então a gente tem que descobrir qual é a quantidade real de sal que ele tem. Então já vamos ter que fazer essa primeira regra de 3. Ok? O x vai ser 150 vezes 40 divididos por 100. Corto 0, corto 0, corto 0, corto 0. 4 vezes 15. 4 vezes 5, 20. Vão 2, 60 gramas. Então, na realidade, ele tem 60 gramas. O que acontece quando ele vai para 20 graus Celsius? A gente também precisa saber qual é a solubilidade em 20 graus Celsius, porque não é aquele 34 que está ali. Porque lembra, a gente tem 150 gramas de água. Então vamos lá. Eu sei que, deixa eu fazer de outra cor, 34 gramas de sal solubilizam em 100 gramas de água. Quando eu tenho aqui 20 graus Celsius, eu vou até separar, que é para não ficar confuso. Quando eu tiver 150 gramas de água, qual vai ser o nosso valor? Então, mesma coisa, 150 vezes 34 divididos por 100. Isso aqui vai dar 51 gramas, tá? Então, vamos pensar. Na realidade, a gente tem 60 gramas de sal e em 20 graus Celsius eu só consigo dissolver, pela nossa tabela, 51 gramas de sal. Então, pensa, se eu tenho 60, só dissolve 51, é justamente o quê? A diferença. Então, 60 menos 51, 9 gramas de sal, que vão ser o nosso precipitado, letra C. Então fica sempre muito atento à quantidade de água que ele está usando e à temperatura, tá bom? A temperatura só vai ajudar a gente pra gente saber quanto que ele consegue dissolver, e só. Espero que tenha ficado claro a solubilidade. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo a sua dúvida ou dá sugestão de algum exercício de solubilidade que seja muito difícil, que eu trago aqui pro canal pra gente resolver, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.